Então vamos dar início a mais um podcast do Secov Zona Sul. Secov Zona Sul é essa entidade que representa as empresas que prestam serviços em compra, venda, locação e administração de condomínios na Zona Sul do estado do Rio Grande do Sul. E através desses podcasts a gente bate um papo sempre com convidados especiais, trazendo informações, atualizações, conhecimento, para que possa agregar no dia a dia das empresas, dos colaboradores, e assim a gente também prestar cada vez mais um serviço à altura daquela expectativa gerada pelos nossos clientes. O nosso convidado de hoje é Gabriel Carneiro. Gabriel Carneiro é palestrante, é professor, é mentor, já tem uma carreira bastante extensa e movimentada, trabalhando com pessoas, com inteligência emocional. E hoje a gente vai conversar com o Gabriel em relação a esses temas ligados à área empresarial, ao movimento que tão importante é com as pessoas, tanto nos colaboradores quanto os clientes, enfim, tudo que envolve essa questão da inteligência emocional e quanto que ela impacta no dia a dia e no movimento das empresas. Obrigado, Gabriel, por aceitar o nosso convite. A gente vai bater aqui um papo bem interessante e importante. Fica à vontade para contar um pouquinho também da tua história, da tua trajetória, para quem está acompanhando aí o nosso podcast. Legal, Sérgio. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer poder estar mais uma vez conversando aí contigo e deixando aí alguma semente, alguma inspiração para os espectadores que estão conosco aqui nesse podcast. Que maravilha. E, Gabriel, como é que é toda essa tua trajetória? Como é que tu chegou a ser um palestrante, né? Eu sei que tu tem outros movimentos anteriores, e como é que tu foi construindo essa ideia de compartilhar? Porque palestrar é isso, é compartilhar, é levar conhecimento, é fazer um processo contínuo, né, de desenvolvimento das pessoas, é um aprendizado, uma troca. Então, como é que tu chegou para esse lado? É interessante fazer essa pergunta, né? Porque eu hoje defendo, né, como terapeuta há mais de 15 anos, de que muitas vezes a nossa dor é o que nos leva a desenvolver um dom. Então, aquilo que me dói é justamente por me dedicar tanto a fazer que pare de doer, que eu desenvolvo um dom. Por que eu estou falando disso? Porque eu fui uma criança e um adolescente com muito problema de apresentação na escola. Eu tinha realmente, hoje chamaríamos de ataque de pânico, de apresentar trabalho lá na frente, eu tinha diarreia, eu era gago, e sofri muito bullying. Na época não tinha esse nome, mas hoje damos esse nome, né? Por isso. Então, tem um gatilho também que eu não posso deixar de colocar nessa resposta, que é um dom, uma habilidade de falar com o público que vem de uma dor da minha infância e adolescência. Mas tem uma coisa interessante também, então a tua pergunta foi me dando aqui rapidamente algumas ideias, que palestrante é uma consequência de uma carreira. Isso, às vezes, eu vejo pessoas que mal começam a carreira fazem contato comigo. Como é que eu faço para ser palestrante? Porque palestrante tem que ser a consequência. Primeiro, tu tem que formar autoridade em algo, para depois tu poder... Porque palestrante é próximo a professor. Sim. Né? Então, claro que o professor tem um processo um pouco mais continuado, um pouco mais profundo, mas o palestrante também está ali para deixar alguma semente, algum insight, algum ensinamento, como tu diz, um compartilhar. Mas como é que eu vou compartilhar se eu não tiver uma autoridade em alguma área, né? Experiência, então a carreira e uma profundidade também. Profundidade, porque claro. Isso é uma construção, né? Exatamente. Através de uma linha de conhecimento, de busca de respostas. Exato. E tu vai juntando diversos elementos aí que vão te dar que vai chegar nesse lugar, né? Então, embora eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, mas cedo eu já tinha a ideia de que um dia eu queria trabalhar com isso. Né? Eu sou da geração lá que pegou Laire Ribeiro, Roberto Chiniachi, que foram os primeiros caras a falar sobre esses temas, já na posição de palestrante, professor Marins. Sim. E esses caras me inspiraram na época, eu olhava e falava, um dia eu quero fazer isso. Mas eu sabia que eu tinha uma trajetória para criar essa autoridade. Eu trabalhei alguns anos na área de marketing, uns bons anos na área de marketing, depois fiz essa transição, né? Então, há 16 anos atrás, para essa carreira. Quando eu já tinha algum tempo, porque eu fui um dos precursores do coaching no Brasil, assunto que hoje eu nem falo mais em coaching, porque hoje o coaching no Brasil virou uma coisa meio bagunçada. Inclusive, meu último livro, eu critico o mercado de coaching no Brasil, tá? Mas lá no início, estou falando de 2009, ninguém falava de coaching no Brasil em 2009, eu fui um dos precursores a trabalhar com life coach, fiz uma formação em Portugal, comecei a trabalhar com isso aqui no Brasil. E depois já de 3 anos, já tendo ali uma base de clientes que eu tinha trabalhado, eu escrevi meu primeiro livro, Encantador de Pessoas, que foi o primeiro livro em português de life coach.
Esse foi o livro que abriu. Esse livro ficou muito bem vendido na época. Estou falando 2012, 13. Na época ainda se vendia bastante livro, hoje é um pouco mais difícil. Esse livro ficou muito bem ranqueado por um bom tempo. Na Folha de São Paulo ficou na lista dos 10 mais vendidos do Brasil e tal. E isso me abriu a carreira de palestrante. Sim. Então, eu sempre falo que não tem como começar uma carreira de palestrante. Né? Ou seja, eu já tinha feito 3 formações na área, eu já atendia há 5 anos, eu já tinha uma bagagem de case, eu já tinha os workshops, já tinha os treinamentos. Escrevi o livro foi muito bem reconhecido pelo público. E aí, então, como consequência disso tudo, começaram a surgir os convites para palestra. É uma construção. É uma construção. É uma construção. Foi juntando diversos elementos e construindo aí essa percepção pelo público, né? Que o público é que tem que perceber e querer a tua presença lá. A gente não pode esquecer que mesmo em profissões como essas, mais públicas, a gente está a serviço, né? Então, quando eu vou dar uma palestra para 100 pessoas ou para 5.000 pessoas, eu estou a serviço. Sim. Alguém está pagando essa conta porque quer algo. Né? Sim. Então, tem que sair de algum lugar que às vezes tem uma certa ilusão egóica do palco e entender que, cara, eu estou a serviço. Né? Alguém está pagando para que eu compartilhe coisas que eu aprendi nesses últimos anos. E tem que ter toda uma preparação para poder chegar nesse momento e fazer a apresentação de acordo com a expectativa. Tudo é treinável. Né? Então, eu me lembro, Sérgio, palestrante eu sou há uns 9 anos, mais ou menos. Tá? 10 anos, mais ou menos, então 16 anos da carreira, mas que eu posso dizer assim, que a palestra virou uma atividade da minha carreira, não tem 10 anos. Tá? Quando eu estava mais no início, sabe aquela história da banda pequena, local, que abre o show da banda grande? Uma vez, aqui em Porto Alegre, que é a minha cidade, eu palestrei num evento no Teatro SESI. Sim. Na época o Teatro SESI estava super em alta e tal. E eu palestrei para a abertura de uma palestra do Cortella. Então, por isso que eu brinco, era uma banda pequena que ninguém conhecia, né? As pessoas iam chegar e conhecer uma banda local. Vai esquentando o público ali, vou deixar alguma coisa aqui. O Cortella. E aquela coisa de bastidor, né? Sim. Conheci o Cortella pessoalmente. E uma figura super generosa, simpática. Exatamente como ele é no palco, ele é de bastidor, né? Depois tive a oportunidade de cruzar com eles em outros eventos, tá? Mas esse é marcante. Porque eu falei com ele, falei, pô, Cortella, tudo que eu queria era palestrar como sua palestra, né? E ele falou, caminha, daqui a 15 anos tu vai chegar lá. Porque eu já palestro há 15 anos. Isso eu nunca esqueci, essa ideia. Né? Hoje, 10 anos depois, eu percebo que minha palestra tem muito mais conteúdo, tem muito mais dinamismo, eu me tornei um cara muito mais solto no palco, eu aprendi a falar a linguagem do público, eu aprendi a investir em layout de palestra. Coisas que são fruto do processo. Sim. Lá no início da carreira, minha palestra era dura, era séria, não tinha dinamismo, eu não era tão simpático ao público. Então, a fala dele é muito isso que nunca mais esqueci. Né? Tanto que nós tivemos ano passado, em Salvador, eu e o Cortella dividindo o palco. Daí. Já não era mais eu a banda pequena, né? Já estava, claro que ele é muito mais renomado que eu, mas já não estava mais nessa posição, nós dividimos e fizemos um debate no final. Depois eu disse, tu não vai lembrar, mas há 10 anos atrás tu me deu um comentário que eu nunca esqueci, que é, cara, caminha porque tem um processo. Né? Então... Não, mas é interessante isso. E essa construção, né, ela passa pela base lá de captação ou de absorção do conhecimento, mas a vivência e a experiência que realmente vai moldando durante a caminhada e vai fazendo essa transformação, né? Porque é treino, Sérgio. Uma coisa que... Eu tenho um filho de 11 anos. E meu filho começou a jogar futebol e era o último a ser escolhido da turma. Ele falou, pai, eu sou o último a ser escolhido. Eu sei como é que é, porque eu também era. Eu falei, filho, olha só. Se tu treinar futebol... Se tu vai ser o craque e o Grêmio vai te contratar, tu foi um Grêmio porque é meu time, né? Vai te contratar, eu não sei. Mas se tu treinar, uma coisa eu te garanto, o último tu não vai mais ser. Porque ser o último na vida é uma questão de escolha. Tu escolhe ficar ser o último. Porque se tu treinar o último, tu nunca vai ser. Tu pode não ser o craque. De certa forma, tu permite pela tua inércia. Isso, e ok, todos nós temos áreas que a gente... Tudo bem. Né? Então, volta aqui para a questão da palestra, porque eu faço associação com meu filho, né? Hoje, quando, graças a Deus, eu vou fazer lá um evento que tem 5 palestrantes e eu descubro que a minha nota foi a melhor ranqueada no evento, cara, os últimos 5 anos, sério, eu investi muito em treinamento. Fui fazer curso de dicção, fui fazer curso de design, fui fazer curso de teatro. Falávamos agora há pouco antes da gravação, assisto muito palestrante. Sim. Como é que o cara se posiciona no palco, como é que ele faz a piada, qual é o tempo que ele dá o exemplo, né? Sim. Como é que ele faz o layout, como é que ele interage com a frase que está na tela. Porque tu tem que aprender, treinar para dizer, pô, a palestra hoje do Gabriel é fantástica. Não foi fantástica a vida toda, né? Então, é o exemplo que eu dei do meu filho. Cara, tu treina. Pode, por uma questão de habilidade, não se tornar um grande craque,
mas o último tu não vai ser, É. né? Porque tu vai pegando o jeito de fazer a coisa. Então, e esse processo, ele é fim, né? Vai lapidando, né? Vai A lapidando. gente diz, vai, Mas tem que se dedicar. E tem que ser autocrítico não é um lugar também absoluto, que uma luz que iluminou e agora eu tenho esse dom. Não. A gente desenvolve. Não, e esse processo eu digo que a autocrítica e a humildade, elas também têm que estar muito próximas. Sim. Né? A gente não pode entrar, tu trouxe o termo ego um pouquinho antes, nesse sentido de achar que eu sou o bom, todo mundo está lá, porque, enfim, a gente tem que entender que tem esses altos e baixos, que faz parte do processo. Risco para profissionais que trabalham com algum tipo de ensino. Sim. O risco é esquecer e deixar de aprender. Né? Então, eu todo ano faço imersões como participante, todo ano faço algum tipo de reciclagem, vou a muito evento assistir pessoas, porque a gente está sempre aprendendo, né? Então... Isso eu considero assim como ponto fundamental, e a gente entrou aqui pela linha de palestras, enfim, pela tua experiência, mas ela se conecta com qualquer área de atuação. Né? Porque o desenvolvimento e o crescimento, ele passa pelo treinamento. Tu muito bem colocou isso, e até tem, não sei se é um livro que diz que o sucesso é treinável, né? A gente pode se desenvolver, melhorar, crescer. Sim, porque a gente tem uma ideia, né, de que o que é essência, essa frase eu escutei muito, né? Aliás, se usa muito essa frase ainda, né? O que é essência, a essência não muda. Tudo muda. Eu não mudo questões genéticas, né? Eu queria ser mais alto, não dá. Queria ter olhos claros como os teus, não posso, tá? Mas habilidades são todas treináveis. Eu não posso determinar que uma habilidade, eu nasci assim e não posso fazer. Não, eu posso. E aí eu tô falando assim, nós falamos aqui de uma sessão de palestra, mas uma coisa interessante quando a gente fala do mercado corporativo, eu quero aprender a ser mais comunicativo, eu quero desenvolver a capacidade de ser mais empático, eu quero ser mais afetivo com as pessoas, eu quero me comunicar melhor. Eu quero ser um líder mais inspirador. Eu quero perder a vergonha. Quero ser menos tímido. Eu quero ser mais calmo porque eu sou muito estressado. Eu quero ser menos grosseiro porque eu recebo feedback que eu sou muito grosseiro com as pessoas. Tudo é treinável. Só que a gente tem que partir de um ponto que é um ponto de incomodação. Porque eu não faço uma palestra melhor porque um cliente disse. Sim. Vou lá, palestra para o Sérgio, ele fala, Gabriel, acho que pode melhorar aqui e ali. Esse feedback a gente escuta, mas a gente escuta ele pouquinho. O que me faz dizer eu quero ser um palestrante melhor é quando eu olho um grande palestrante e falo, cara, ainda não cheguei no nível desse cara. E aí tem uma inquietude, eu preciso me desenvolver. Essa inquietude desacomodar. É que nem tu falou, né? A gente se incomoda e se desacomoda porque aí tu vai em busca de aproximar daquela ideia ali que foi que te provocou. Exato. Porque eu sempre penso e trabalho com meus clientes que, tipo, cara, se tem uma pessoa ali que tem, pelo menos em condições, assim, as mais básicas têm as mesmas condições que as minhas. Se essa pessoa pode, por que eu não posso? Isso vale para tudo. Porque tá nos ouvindo aqui, o cara é líder. Aí ele descobre um colega que é líder também e que é um líder muito mais inspiracional. Se esse cara consegue inspirar a equipe dele, por que eu não consigo inspirar a minha? Essa inquietude... Aí entra também numa linha que eu gosto de trazer, que é a questão da observação, né? O aprendizado pela observação. Claro. Então, quer dizer, tu tem o exemplo lá, vai, aproxima dele, vê como é que ele faz, tenta aprender com ele, né? Só que o que a gente faz? Gabriel, mas é que ele é extrovertido, eu nasci assim tímido, vou morrer tímido, porque a essência é a essência. Já cria as próprias barreiras. Como assim? Tu tá querendo me dizer que tu é... Quantos anos mais tu pretende viver? Mais 30. Tu tá me querendo dizer que tu vai ser mais 30 anos tímido porque te convenceram que o que é essência é essência e que supostamente a tua essência é ser tímido. Não faz sentido. Se eu acreditasse nisso, eu não faria a carreira que eu tenho. Né? Como terapeuta lá, clínico, cara, o processo é tu... Não, só um pouquinho. Eu nasci tímido, mas vem cá, eu tenho mais 30 anos de vida, pelo menos que eu almejo. Tô chutando aqui 30. Não. Posso treinar e me tornar um homem menos tímido. Claro que pode. Vai ser o cara mais extrovertido da turma? Talvez não. Mas esse nível de timidez, tu pode sair. Né? E aí entra dentro dessa linha de construção a paciência. Que às vezes a expectativa de querer uma mudança rápida pode gerar uma frustração. Mas se a pessoa entende que existe um tempo para que as coisas aconteçam, ela vai conseguir alcançar. Exato. E o tempo também é relativo, como diz, de cada pessoa, ele é individual. Mas existe um tempo. Sim. Né? Então, mudança nunca é um episódio, mudança é um processo. Imagina assim,
eu tô em sobrepeso. Aí, segunda-feira, clássico, vou pra academia, hoje eu vou malhar 3 horas na academia. Sim. Esse fim de semana, enfiei o pé na jaca, como a gente diz por aqui, É. e vou pra academia, 3 horas. Corri 1 hora na esteira, puxei ferro por mais meia hora e fiz um aeróbico mais 1 hora. Ele faz uma, como é que diz, uma matemática de que ele abusou no final de semana para resolver durante a semana. Né? Aí o que acontece? Tu faz 3 horas de academia, muito bem. Chega em casa, tirou a camiseta, tirou no espelho. Vai ter feito diferença? Não. Terça-feira eu vou de novo à academia. Mais 2 horas. Tira a camiseta e chegou em casa. Fez diferença? Não. Na quarta-feira fica de camiseta. Quarta-feira ele fala, não vou mais. Porque nós hoje temos uma velocidade de mudança que não é compatível com a nossa natureza. Então, ou seja, se tu quer ter um corpo mais saudável, se tu quer perder peso, quer fazer definição física, cada um com ganhar massa muscular, é um processo. Tu não pode querer esse sistema de recompensa tão imediato, que a cada geração parece que exige mais imediato do que a geração anterior, né? Entender? Cara, tem um processo. Então, assim, eu tenho que estar olhando agora, que nós estamos no início do ano, vislumbrando que no verão que vem eu quero estar com um físico melhor na beira da praia. E agora que eu tenho que começar, não é em novembro que eu tenho que ir na academia para arrumar o corpo para dezembro, né? Então, ou seja, a gente esquece e habilidades é a mesma coisa. Pô, eu quero me ver um palestrante que saiba falar muito leve lá na frente. Não vai ser na próxima palestra. Né? Existe uma série de processos. Tem uma caminhada, que nem tu falou, que o próprio Cortella te disse, né? Exato. Segue a tua caminhada que daqui a uns 15 anos tu vai estar bem. Exato. E essa caminhada a gente entender que ela é feita passo a passo, né? Às vezes eu digo que as pessoas querem acelerar o processo nessa busca de um resultado mais rápido e o acelerado pode acabar tropeçando, porque tu pula etapas que são importantes dentro do processo. Eu faço uma relação direta com o dia a dia nosso, né, de mercado imobiliário, aí, seja de corretor, de administrador ou até de gestor. Ele precisa ter esses cuidados com todos esses processos, com todas essas etapas, com esse passo a passo, né? E entender e aprender dentro dessa linha de raciocínio aqui o quanto é importante ter uma constância nessas ações que podem gerar mudança para que lá adiante tu alcance aqueles teus objetivos. Então tem toda uma construção que ela tem que ser respeitada. Sempre tem. Eu acredito, Sérgio, é uma divisão importante. O que é acelerar etapas, o que é pular etapas? Acelerar é mais possível. A gente vê hoje jovens muito bem-sucedidos, coisa que gerações atrás a gente não via. Sim. Então, é possível acelerar, mas as pessoas confundem acelerar com pular etapas. E pular não tem como. Então, porque ninguém vai caminhar por ti. Então, a ideia de que eu preciso me desenvolver como palestrante, ninguém vai desenvolver por mim. Sim. Eu não posso mandar o Sérgio correr na esteira por mim. Corre lá que eu quero perder peso. Não dá, né? Ou seja, o processo é comigo, cara, né? Então, esse pular etapas, que vem muito da autoajuda, inclusive, que vem de formas com a ideia de pular etapas, não te prepara para... Nunca queira o resultado de alguém que tu viu, que tu inveja. Nunca queira o resultado daquela pessoa sem ter passado pelo processo que aquela pessoa passou. Senão você não mantém. Porque para aprender a manter, tu tem que ter vivido o processo, né? Então, e essa busca... A questão da experiência, né, que eu tinha falado. Que ninguém te tira e que ninguém faz por ti. A experiência, eu tenho essa linha de entendimento, né? Que o que ela faz na construção ali do conhecimento... ele é que vai dar, vamos dizer, vai solidificar, tu viver a experiência. Exato. Tu tem a teoria, tu tem a informação, tu tem uma série de... Mas se tu viveu aquele momento, ele se solidifica, não sei se seria esse o termo, né? Mas tu vai ficar com ele muito mais dentro de ti para uma possível... até apresentação ou orientação de alguém que possa vir lá na frente ter essa necessidade. Então, eu sempre falo isso também na formação dos profissionais e na preparação de times, de equipe, que tem que viver a experiência. Não adianta ficar só na teoria, estudando, eu tenho toda a informação. A mudança, de fato, acontece na experiência. Então, ela começa numa esfera de pensamento, na preparação, na busca, mas a chancela da mudança é no campo da ação, no campo da experiência. E, de novo, ninguém faz por ti, né? Então,
não queira pular etapas, né? Podemos nos beneficiar de um jeito de viver hoje que dá para acelerar certas coisas, que ótimo. Sim. Mas acelerar não é pular. Né? Até tu fala a questão do jeito ou do que a gente tem hoje de disponível, né? E eu tinha anotado aqui, antes quando a gente estava conversando, a questão da velocidade e da ilusão, que eu vejo que vem muito do dia a dia, do pessoal tá muito inserido na rede social, parece que tudo é mágico, tudo acontece ali, tudo, e isso vai entrando no mental, acho que das pessoas, e elas acham que é assim, né, que simplesmente eu posso, que nem diz, eu pensei que eu sou palestrante, amanhã eu já sou um palestrante, ou eu pensei que eu sou um corretor, amanhã eu já sou um corretor, e tem um vácuo aqui, uma distância entre a ideia e a construção, que nem tu disse, que passa pela preparação. Né? Passa, porque assim, tem uma questão de mercado, essa coisa, né, porque eu acho que eu sou. É uma coisa, né? O mundo não vai te recompensar pelo que você acha que você é. Né? O mundo vai te recompensar pelo que de fato te entrega. Né? Sim. Então, quanto mais você faz diferença, mais você vai ser reconhecido. Né? Então, você tem uma relação direta aqui. Né? Fazer o que poucos fazem, mas que muitos desejam. Então, quanto mais você fizer algo que poucos fazem e muitos desejam, maior vai ser o teu sucesso. Né? Então, e essa busca requer esse aprimorar e requer, o que eu falei agora há pouco, quando eu falo eu estou a serviço, porque tu precisa olhar quem é que paga a tua conta, porque essa ideia ilusória de que eu sou artista, né? Então, cara, quem é que paga a conta do meu negócio? Né? Eu estou entregando o que esse cara espera, porque eu tenho que olhar ele como cliente e ouvi-lo. Né? Então, isso às vezes vale para uma equipe interna. Sim. Isso vale para a equipe que eu coordeno, né? Isso às vezes vale para o acionista da empresa que eu trabalho. Tu tá falando e eu tô levando pro raciocínio. Exato, ele vale do mercado, esferas, né? É bem isso. Quem é que paga essa conta? Para quem eu estou prestando serviço? Porque existe isso, às vezes, dependendo da característica e do formato da empresa, do tipo de produto ou de serviço que ela atua, as pessoas, não, mas isso aqui não é... eu não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo, mas ela não está enxergando numa perspectiva de que aquelas ações é que realmente vão impactar no resultado final. Exato, e aí o que justifica que alguém contrate, né? Porque fica uma coisa muito egóica hoje em dia, né? Essa ilusão da maioria da internet, que a gente olha meia dúzia de coisas e fala, nossa, eu como escritor, de vez em quando eu recebo pessoas, Gabriel, eu tenho uma história fantástica, eu vou escrever um livro, eu falei, cara, desculpa, mas ninguém vai comprar. A tua mãe, teu irmão, teu melhor amigo, teu vizinho, e acabou. Tu já sabe mais ou menos quantos tu vai publicar. Vão comprar, desculpa, a tua história pode ser linda, mas todo ser humano acha que a sua história é fantástica. Eu acho, tu acha, todo mundo acha que a sua história é fantástica. Eu sou inspirador. Mas é que eu vivi coisas da minha vida, foi todo mundo, meu amigo, não pensa que só você. Né? Não é o alecrim dourado, só você viveu tudo isso. Todo mundo tem histórias de desafios, de dores e de vitórias para contar. A pergunta é, tu tem algo para escrever que uma massa de pessoas se interessaria em ler? Essa é a pergunta que tu vai fazer um escritor. Então, eu vou trabalhar no mercado imobiliário. Tu tem algum estilo de serviço, de qualidade, de jeito de atender, que é o que as pessoas querem, não é o que tu acha, é o que de fato as pessoas querem. Pô, Gabriel, eu comecei a implementar um jeito de atender e as pessoas começaram a me indicar. Tá aí. Tu começou a achar um caminho que talvez outras pessoas não façam. Né? Porque fazer algo que... Aí reclama do público, né? Que nem hoje em dia na internet. O algoritmo tá de sacanagem comigo. Meu, não é algoritmo, é o teu conteúdo que é ruim. Se tu fizer um post e deu 10% de visualização, o teu conteúdo é ruim, não é algoritmo, cara. Então, assim, se eu fizer uma palestra e o público der nota baixa, a palestra foi ruim. Então... E o conteúdo, quando tu fala essa questão, o bom ou ruim, ao meu ponto de vista, é um. Só que se eu quero um bom ou ruim ao ponto de vista de quem vai assistir, é outro. É outro, exato. E essa dificuldade, vamos dizer, da gente fazer essa leitura, eu posso dizer assim, isso é ruim. Tá, ruim para mim, mas para a grande massa é bom. Né? Exato. A gente vê cada vez, no meu ponto de vista, assim, que absurdo, como é que isso deu tanta visualização, como é que isso viralizou tanto? Mas é o que lá a outra ponta tá aceitando, tá recebendo, né? É interessante eu fico observando algumas coisas assim, fico pensando quais os caminhos, né? Exato. Em vez de tu guerrear com o teu público-alvo, tu tem que ouvir o teu público-alvo. Se tu depende dele e quer ele, tu vai criticando ele. Vai ter que te alinhar. Esse pessoal hoje em dia não sabe mais comprar. Sabe, quem usa muito a frase esse mundo tá perdido,
Quem usa com frequência essa frase, geralmente é alguém que se perdeu do mundo. Não está acompanhando. Cara, o mundo muda, não tem passo para trás. As tecnologias de hoje, pode ser crítico, todas as tecnologias que tem, a tecnologia nunca deu passo para trás. Ela não vai dar. É daqui para frente. Então é muito mais fácil. A gente viver na nostalgia. Nostalgia, deve ficar. Porque, mas aquela época era melhor. Nós não tínhamos. Mas aquela época ficou lá. Né? Cara, nós não vamos voltar a não ter celular, esquece. É da evolução do celular para frente. Da máquina de escrever. Isso. Não vai voltar àquela época, né? Presta atenção, na humanidade a tecnologia nunca deu passo para trás. Então não adianta você ficar contra. Hoje tem a rede social. Cara, te adapta. Quem você quer ser nessa realidade. Porque toda geração acha que a sua foi mais legal. O meu avô dizia que a geração dele era mais legal que a do meu pai. A do meu pai dizia que a dele era mais legal que a minha. E hoje eu me pego às vezes dizendo que a minha era mais legal que o meu filho. Porque toda geração acha isso. E toda geração acha que a próxima tá perdida. É a experiência, né? É a experiência que tu viveu ali. Claro. São as emoções, tudo aquilo que passou naquele momento que tá gravado. E aí você acha que a tua é a melhor, mas a do teu filho também. Tu não teve os outros momentos. Tu tem aquele conhecimento, mas não experiência. Exato. Né? Tu vê que quando tu separa as duas, né, há um distanciamento. E quando tu aproxima, a gente constrói uma ideia totalmente diferente. E isso é uma coisa que eu observo bastante, o quanto é importante, e é uma linha que eu estudo bastante, estudei, gosto de ler bastante sobre o Oriente. O Oriente, a base de formação e a base de educação é pela experiência. É diferente do Ocidente. O Ocidente ele é muito mais teórico, muito mais de outras formas de passar conhecimento. Mas o Oriental ele sempre, de certa forma, assim, te encaminha para que tu viva a experiência. E a partir da experiência, a gente faz a interpretação e entendimento, e ali tu gera um processo de conhecimento e de aprendizado. Então, tem uma outra forma de agir, né? De preparar, vamos dizer assim, os seus. Tu trouxe a questão da tecnologia, eu tinha anotado aqui também dentro desses impactos, né, tecnologia, inovação, a própria inteligência artificial que vem ocupando um espaço em todos, né, como é que se diz assim, todos os canais de comunicação. Em algum momento alguém está falando em inteligência artificial, em mudança, em ocupação, em a tecnologia, em inovação. E isso, de certa forma, também mexe com o emocional das pessoas, né? Até que ponto elas estão preparadas, elas podem, devem ou não devem se assustar, enfim, faz parte de todo um processo de mudança aí, mudança, não vamos... O ser humano, tem necessidade de controlar o futuro. É uma necessidade do ser humano. O ser humano tem necessidade de controle. Sim. Uns mais, outros menos. Né? Todos têm necessidade de controle. Quem diz que não está mentindo. É que alguns são neuróticos por controle, outros não. Mas todos nós precisamos, porque dá uma falsa sensação de segurança. Então a gente quer sempre controlar o futuro. Daí todo o nosso interesse, todo mundo em algum momento tem interesse, por uma cartomante, por um app que fala o futuro, pelo horóscopo, porque a gente quer ter a sensação de que a gente controla alguma coisa a futuro, porque tá no meu comando, né? Que é uma ilusão. Se o futuro é totalmente desconhecido, ele é assustador. Então, toda vez que vem uma informação de algo que me projeta um futuro do qual eu não consigo visualizar, porque se eu visualizo, a minha cidade vai acontecer isso e tal, eu tenho a sensação de algum controle. Quando eu visualizo um futuro que, cara, não faço a menor ideia do que vai acontecer, é aí a ansiedade. Sim. Então, a parte da inteligência emocional que está gerando a ansiedade é porque a gente não consegue visualizar onde isso vai parar. E como eu não consigo visualizar, eu não consigo controlar. Como eu não consigo controlar, eu não consigo me preparar. Então, me dá uma sensação de desespero. Cara, eu tô indo para um lugar, não sei onde que é. Por outro lado, nós já vimos, né? Nós aqui, que não somos jovens há mais tempo, a gente já viu muitas anunciações no mundo que se diziam que iam mudar tudo, e não foi. Há pouco tempo era o tal do metaverso que ia mudar tudo. Até o fim do mundo já foi projetado mais uma vez. Mas eu me lembro do metaverso, não faz muitos anos que todo mundo vai para o metaverso, as empresas vão ter sede no metaverso, os podcasts vão ser gravados no metaverso. Nunca aconteceu até hoje desse boom todo do metaverso. Então, sempre é bom entender que tem muitas vezes fogo de palha e tem que esperar quantas startups valem ações, quando abre a IPO vão lá em cima e depois com o tempo vão caindo porque, né, não sustenta. Nós somos uma geração de muita explosão, de muito sprint. Nós somos muito mais de uma geração de 100 metros rasos do que de maratona. Então, faz
e depois não sustenta. Não né? aguenta. Não aguenta. Tá? Eu Então, tenho assim, uma gurizada que fez agora. Vou abrir só uma janelinha rápida, porque essa é engraçada, né? O pessoal fez a corrida do Sesc lá e a gurizadinha, quando deu a largada, saíram a 1000, né? Mas tinha que fazer uma volta. Olha, os que saíram a 1000 não chegaram lá na curva. O que saiu na cadência é o que chega, é o que claro. chegou. É a experiência de quem está mais tempo para saber dar essa dica, né? Então, assim, vamos para a inteligência artificial. Como eu falei agora há pouco, a inteligência não dá passo para trás. A inteligência artificial está aí, vai fazer parte do nosso presente e do nosso futuro. Inquestionável. Que tamanho isso vai ter? Não sei. Tem um pânico generalizado que eu também não sei se acontece tudo isso. Volto a dizer, metaverso há pouco tempo era o futuro de tudo. Eu me lembro de pessoas me convencendo, Gabriel, o Instituto Gabriel Carneiro não vai mais existir, vai estar dentro do metaverso. Não aconteceu. Né? Então eu tenho dúvidas se a inteligência artificial... Não chegou nem a fazer o protótipo. Eu nunca nem orcei isso. Né? Então eu não sei se a inteligência artificial vai chegar nisso tudo que às vezes se projeta. Agora, é uma ferramenta que veio para ficar. Sim. A pergunta é, quem somos nós diante dessa ferramenta? No mercado de marketing, que eu trabalhei durante muitos anos, eu era redator publicitário. Hoje nem é mais esse nome, hoje é copywriter. Né? Na minha época era redator publicitário. É claro que a inteligência artificial hoje vai substituir muito do redator. Sim. Porque tu joga um texto no chat GPT e ele te devolve muito melhor. Tá? Então, vai substituir uma parte? Vai. Mas se eu tenho a visão de um redator, que tipo de coisa eu faço usando? Porque você não tem que brigar contra a EA. Né? Ou inteligência artificial. Você não tem que brigar. Você tem que dizer, cara, como é que eu trago isso para dentro do meu trabalho? Né? É aquela função da adaptação, né? Da adaptação. O que eu vou entregar? Que nem diz, evolui conforme melhor tu te adapta a esses processos de mudança. Exato. Porque às vezes me perguntam, Gabriel, tu não tem medo que uma inteligência artificial substitua o cliente que está angustiado, não sabe o que fazer, ele joga no chat GPT e o chat GPT dá uma solução para ele? Eu falei, claro que eu tenho esse medo. Óbvio que o chat GPT caminha para isso. É por isso que eu pego os caras e levo o cara lá pro Ushuaia no fim do mundo para fazer um rito do fogo, porque isso o ChatGPT não vai entregar. Sim. Ah, mas um dia pode ser que entregue. Bom, aí lá perto eu vejo outra coisa. Sim. Mas é por isso que eu vou renovando coisas do meu trabalho, porque sim, o cliente que me manda um WhatsApp hoje tirando uma dúvida de uma reunião que ele tem amanhã, talvez no futuro, não muito distante, ele não precise de mim. Ele vai fazer isso por um ChatGPT. Mas ir lá fazer o rito do fogo para ressignificar as culpas na Cordilheira dos Andes, isso o ChatGPT ainda está muito longe de entregar. Então por isso que eu falei, o que você vai fazer? Aí volta no termo da experiência, né? De viver aquele momento, sentir aquelas emoções, porque a tecnologia ela é fria. E não desqualifica, porque tem gente que fica, tem uns ativistas hoje que ficam metendo pau na inteligência artificial. Cara, não adianta tu criticar um movimento que não vai voltar. Sim. Então, assim, é uma ferramenta que tu vai usar. O que eu vou fazer que a inteligência artificial ainda não faz? Talvez tivesse alguém lá num tempo atrás que ia dizer que o smartphone isso. Com certeza. O computador também, não sei. Com total certeza. Sempre tem a linha de resistência. A internet, quando surgiu, muita gente foi crítica, né? Mas essa linha de resistência, ela tem um tempo de atuação, porque a própria evolução vai ocupando esse espaço. Exatamente. E aí entra a importância dessa questão de adaptar. E eu digo sempre, não se assustar, né? Às vezes até eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que é observar, acompanhar e não se emocionar. Que tu vai observando para não ficar alienado daquilo que está acontecendo, vai acompanhando os processos, mas não entra numa emoção que vai ser prejudicial para o teu desenvolvimento e até para o próprio acompanhamento. Tu tem que ter, de certa forma, um equilíbrio dentro desse ponto e como construir esse equilíbrio aí. Exato. Então, acho que essa é... Por isso que é quem sou eu diante do que me acontece. Sim. Eu tenho uma profissão que a inteligência artificial está ameaçando. Quem é você diante dessa ameaça? Não, porque assim, não adianta você brigar contra. Você precisa ver... Lembra quando começou o movimento do Uber? Sim. Eram aquelas rebeliões, um monte de cidades no Brasil contra o Uber. Cara, não adianta brigar contra o Uber. O Uber não vai parar por causa de que os taxistas se agarraram a soco numa esquina. Não vai terminar o Uber por isso. O Uber tá pegando no mundo inteiro. Não é aqui na minha cidadezinha, porque 2 taxistas se agarraram a soco que o Uber vai parar. Né? Só que o que acontece? Deu um boom. Lembra da 100 metros rasos e a maratona? Derrubou, né? Porque todo mundo queria virar Uber, tinha Uber fácil acesso, diminuiu. Né? Os taxistas, com certeza, tradicional, diminuiu o seu mercado. Vai selecionando. E o mercado de táxi não sumiu. Sim. Não. Ele diminuiu. Não tem a menor dúvida que o Uber tomou uma boa fatia desse mercado, mas ele não zerou. Eu sou um cara que viajo muito, quando eu chego no aeroporto,
Eu não pego Uber, eu pego táxi. Sim. Porque aquela função de chamar Uber, onde é que o Uber para aqui no aeroporto? Né? Eu também, em vários lugares eu faço assim. Já fiquei sabendo de coisa que é hackeado no meio do aeroporto. Eu falo, não, então eu pego o táxi que é mais seguro. Então, ou seja, não substituiu totalmente o táxi. Não. Mas qual foi o taxista que se manteve? Aquele que se atualizou. Né? Começou a lavar o carro, começou a se vestir melhor, começou a não querer mais enganar o caminho para ganhar um dinheiro a mais. Ele teve que mudar o seu jeitão para não perder mercado por Uber. E esse taxista continuou. Se adaptou diante da necessidade. Enquanto uns faziam ativismo contra o Uber. Cara, não faça ativismo contra algo. Faça ativismo a favor de você. Defenda algo que você tem valor. Não critica isso o é que nem mercado, né? O profissional, às vezes, ele acha que vai crescer criticando o colega. Isso, o colega que foi promovido. E eu vejo a linha totalmente ao contrário. Que quanto mais tu te qualificar, tu te diferenciar, tu te preparar, né? Tu te movimentar numa linha positiva, tu vai ter muito mais retorno do que tu querer desfazer os que estão. Né? Desde que eu comecei alguns anos atrás em meu movimento dentro das instituições, sempre foi com esse objetivo, de qualificar, de preparar, de desenvolver, de compartilhar, de fazer com que aqueles que querem, né, tenham a oportunidade de crescer e se desenvolver e de qualificar o nosso mercado. Porque o meu ponto de entendimento, o que é? Um mercado qualificado, um mercado bem visto, para mim também é positivo. Exato, é isso. O momento que eu ficar lá batendo, eu estou dentro dele, eu faço parte daquele meio, né? Eu tenho que bater por outro lado, dizer, tem muitos bons profissionais, o mercado, né, é um mercado que tem o seu movimento positivo, é uma linha de investimento que dá rentabilidade, enfim, tem uma série de ações que a gente deve fazer no sentido de mostrar uma linha de crescimento, de desenvolvimento, de qualificação. Por isso que eu faço tantas ações assim e procuro estar muito próximo disso que vai trazer benefício. Gabriel, a gente trouxe aqui diversos temas, né? Trabalhamos aí, começamos pela linha da palestra, mas mostrando que o crescimento, o teu desenvolvimento como profissional, toda a tua trajetória, ela está conectada como a linha, vamos dizer assim, ou o processo básico de qualquer outra atividade, que é a preparação, o treinamento, a qualificação, o aprendizado constante, e isso é de fundamental importância. Então, antes da gente encerrar aqui esse bate-papo, eu gostaria que tu deixasse aí para o pessoal uma dica, uma mensagem, falasse algo mais que tu dizia assim, vim com uma ideia, não deu tempo, foi tantos temas que a gente foi tratando, eu né? acho que tem Fica à vontade questão... com o tempo. Legal, assim, eu acho que tem uma questão para manter essa mesma linha de raciocínio que a gente estava aqui falando, Sérgio, que é a gente não se apegar tanto à vida que a gente idealiza, à vida que a gente sonha. Porque tem um mercado da tua ajuda que fica te motivando a olhar para o teu sonho. E eu sou a favor que sonhe grande. Sim. Mas o que me interessa mais é o próximo passo. Então, enquanto não chega a vida ideal, qual é a vida possível? Tem uma frase do Steve Jobs, do concorrente dele, do Bill Gates, que diz assim, você nunca vai ter um motorista sem antes ter dirigido o próprio carro. Isso é uma coisa que é fato. Hoje, de quando eu dou palestra, porque hoje eu tenho uma equipe que monta a palestra, que faz a logística, que acerta o hotel, acerta a passagem aérea para mim. Eu só chego e dou a palestra. Aí a pessoa, que mordomia, chega e fala, cara, hoje, numa época eu fazia tudo. Eu ia na rodoviária comprar o bilhete de ônibus para ir palestrar. Né? Hoje, eu tenho uma equipe que faz para mim. Então, é a frase do Bill Gates. Você não vai ter motorista sem antes dirigir o próprio carro. Sim. Então, antes de tu ficar idealizando o motorista, vamos aqui fazer uma metáfora, qual é o carro que tu pode dirigir? Então, eu adoraria ser diretor. O dia que eu for diretor, eu vou fazer isso. Enquanto isso não chega à diretoria, que gerente tu vai ser? Sim. Se tivesse mais verba, enquanto não chega essa verba, o que dá pra fazer com a verba que tu tem? Se eu tivesse mais tempo, enquanto não chega mais tempo, o que dá pra fazer no tempo que tu tem? O dia que eu morar numa casa grande, enquanto não chega a casa grande, o que tu vai fazer na casa pequena? Claro. O que tu vai fazer com a realidade que você tem? Sim. Então, o cliente que entra no meu consultório, eu sou um terapeuta que eu não trabalho a longo prazo, né? Eu tenho um programa, o cara fica 6 encontros comigo. Sim. Eu preciso em 6 encontros que ele transforme algo na vida dele, que ele trouxe como desafio. Qual a metodologia que eu criei para que em 6 encontros o cara faça algo? Não me interessa o tamanho do sonho. Me interessa a vida que está pronta. Quando ele bater a porta do meu consultório, ele pode fazer algo. Então, cara, o que você vai fazer com a realidade que você o próximo passo, tem? Ele bateu a porta, ele já está eu encontro meus clientes 15 movimento. Dias. O que tu vai chegar aqui a 15 dias diferente? Sim.
Ah, mas se eu tivesse mais verba, mas se eu fosse diretor, mas se o mercado não sei o quê, mas se eu tivesse... Tá, tu não tem tudo isso. Com o que tu tem, o que é possível fazer? Não, e às vezes tu também, como é que diz assim, começa, como é que diz, tivesse mais tempo, se tivesse mais isso, tu começa a criar uma série de barreiras que é meio que para justificar o não fazer, né? Geralmente não são mentiras essas barreiras. Que faz o movimento para dar o resultado. Não são mentiras essas barreiras. Sim. Só que elas fazem o que é uma função de uma barreira, elas me travam. Então, ao invés de ficar discutindo, o cara vai lá com 6 encontros, ele não tem tempo. Eu não fico, o cara começa a me contar muita história, fala, tá, já entendi, vamos voltar aqui para tua agenda. Porque, cara, eu não tenho tempo para ficar discutindo que o teu mercado é difícil ou que o teu chefe não liberou a verba. Eu quero saber, ao sair daqui, o que tu vai fazer. Então, acho que para os nossos ouvintes, como tu falou aqui num recado final, o que dá para fazer ao terminar de ouvir esse podcast? Que você não pretendia fazer antes de ouvir esse podcast, que te dê um passo em direção a algo que você queira. Ah, Gabriel, não tem nada para fazer? Tem. Sempre tem uma informação para pesquisar, um e-mail para mandar, um WhatsApp para mandar, uma reunião para agendar, alguma coisa para comprar. Sempre tem algum passinho que você pode fazer. Né? Então, cara, começa por esse passo, mas começa. Então, esse que eu acho que é o meu recado final aqui. Maravilha, Gabriel. Foi um bate-papo aqui bastante rico, assim, uma troca que a gente poderia estender ela aí por mais um bom período. E acredito que todos aqueles que vão acompanhar esse podcast aí tem bastante conteúdo para refletir, principalmente para colocar em ação, né, Gabriel? Acho que esse é o fundamental aqui. Eu gosto muito de anotar e anotei, né? Que a gente tem que fazer, tem que realmente ter a ação, mesmo que ela seja pequena, mas o conjunto delas vai nos gerar o conjunto delas é os 15 anos do Cortella, que a gente começou aqui o nosso bate-papo falando. É verdade, maravilha. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí a todos que acompanharam o nosso Secov Cast e a gente volta numa próxima oportunidade. Obrigado, Secov. Obrigado, Sérgio.